Estamos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quinta-feira, 25 de dezembro de 2025. Primeiro dia na oitava de Natal. Natal do Senhor. Missa do dia. Primeira leitura. Todos os confins da terra hão de ver a salvação que vem do nosso Deus. Leitura do livro do profeta Isaías 52, 7 e 10. Como são belos, andando sobre os montes, os pés de quem anuncia e prega a paz, de quem anuncia o bem e prega a salvação, e diz a Sião: reina teu Deus. Ouve-se a voz de teus vigias, eles levantam a voz, estão exultantes de alegria, sabem que verão com os próprios olhos o Senhor voltar a Sião. Alegrai-vos e exultai ao mesmo tempo, ó ruínas de Jerusalém, o Senhor consolou seu povo e resgatou Jerusalém. O Senhor desnudou seu santo braço aos olhos de todas as nações, todos os confins da terra hão de ver a salvação que vem do nosso Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo 97. Os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus. Cantai ao Senhor Deus um canto novo, porque Ele fez prodígios. Sua mão e o seu braço forte e santo alcançaram-lhe a vitória. O Senhor fez conhecer a salvação, e as nações sua justiça, recordou o seu amor sempre fiel pela casa de Israel. Os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira, alegrai-vos e exultai. Cantai salmos ao Senhor ao som da harpa e da cítara suave. Aclamai com os clarins e as trombetas ao Senhor, o nosso Rei. Os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus. Segunda leitura. Deus falou-nos por meio de seu Filho. Leitura da carta aos Hebreus 1:6. Muitas vezes e de muitos modos falou Deus outrora aos nossos pais pelos profetas. Nestes dias que são os últimos, Ele nos falou por meio do Filho, a quem Ele constituiu herdeiro de todas as coisas e pelo qual também Ele criou o universo. Este é o esplendor da glória do Pai, a expressão do seu ser. Ele sustenta o universo com o poder de sua palavra. Tendo feito a purificação dos pecados, Ele sentou-se à direita da majestade divina, nas alturas. Ele foi colocado tanto acima dos anjos quanto o nome que ele herdou supera o nome deles. De fato, a qual dos anjos Deus disse alguma vez: Tu és o meu filho, eu hoje te gerei? Ou ainda, eu serei para ele um pai e ele será para mim um filho? Mas quando faz entrar o primogênito no mundo, Deus diz: todos os anjos devem adorá-lo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aclamação ao Evangelho. Aleluia, aleluia, aleluia. Despontou o santo dia para nós, ó nações, vinde adorar o Senhor Deus, porque hoje grande luz brilhou na terra. Evangelho. A palavra se fez carne e habitou entre nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João 1:18. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. No princípio estava ela com Deus. Tudo foi feito por ela, e sem ela nada se fez de tudo que foi feito. Nela estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz brilha nas trevas, e as trevas não conseguiram dominá-la. Surgiu um homem enviado por Deus, seu nome era João. Ele veio como testemunha para dar testemunho da luz, para que todos chegassem à fé por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz, daquele que era a luz de verdade, que vindo ao mundo ilumina todo ser humano. A palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por meio dela, mas o mundo não quis conhecê-la. Veio para o que era seu, e os seus não a acolheram. Mas a todos que a receberam,
deu-lhes capacidade de se tornarem filhos de Deus, isto é, aos que acreditam em seu nome. Pois estes não nasceram do sangue nem da vontade da carne nem da vontade do varão, mas de Deus mesmo. E a palavra se fez carne e habitou entre nós. E nós contemplamos a sua glória, glória que recebe do Pai como Filho unigênito, cheio de graça e de verdade. Dele João dá testemunho, clamando: Este é aquele de quem eu disse, o que vem depois de mim passou à minha frente, porque ele existia antes de mim. De sua plenitude todos nós recebemos graça por graça. Pois por meio de Moisés foi dada a lei, mas a graça e a verdade nos chegaram através de Jesus Cristo. A Deus ninguém jamais viu, mas o unigênito de Deus que está na intimidade do Pai, ele no-lo deu a conhecer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reflexão. A palavra se fez carne e habitou entre nós. No silêncio fecundo da noite santa, ressoa a voz do profeta Isaías: como são belos, andando sobre os montes, os pés de quem anuncia e prega a paz. Este anúncio não é apenas uma notícia, mas um grito de esperança para um povo exilado, ferido pela guerra e pela humilhação. Jerusalém estava em ruínas, símbolo de um coração despedaçado. Deus, porém, não abandona, ele desnudou seu braço santo, expressão que indica força e proximidade para libertar e restaurar. Hoje este gesto se cumpre de modo pleno, não apenas um braço estendido, mas o próprio Deus que se inclina, que se faz carne, que assume nossa fragilidade. Isaías fala a um povo que experimentou a destruição do templo e a perda da identidade nacional. A promessa de paz era revolucionária num cenário político marcado por impérios opressores. No tempo de Jesus, a Palestina estava sob domínio romano, com tensões sociais e religiosas. A expectativa messiânica era ardente. Esperava-se um libertador político. Mas Deus surpreende, não vem com exércitos, mas como criança frágil nascida à margem num presépio. Este contraste é essencial. A salvação não se impõe pela força, mas se oferece no amor. Também hoje vivemos ruínas, guerras, desigualdades, crises ambientais, famílias desestruturadas, corações feridos pela solidão, tristeza causada por perdas. Esperamos soluções rápidas, líderes fortes, tecnologias salvadoras. Mas Deus continua escolhendo caminhos humildes, a ternura, a proximidade, a simplicidade. O Natal nos provoca: onde buscamos a luz? No poder ou na vulnerabilidade que acolhe? Na segunda leitura, o autor da carta aos Hebreus recorda que Deus falou muitas vezes e de muitos modos, mas agora fala pelo Filho, expressão do seu ser. Aqui está a chave. Jesus não é apenas mensageiro, é a própria mensagem. Ele sustenta o universo com sua palavra. Isso significa que a criação não é um mecanismo autônomo, mas um tecido sustentado pelo amor divino. Quando tudo parece desmoronar, esta palavra permanece firme. No Evangelho, João nos leva ao princípio antes do tempo. No princípio era a palavra. A palavra em grego logos não é som, mas sentido, razão, harmonia. Esta palavra se fez carne, sarx, assumindo nossa condição mortal. Aqui está o escândalo e a beleza do Natal. Deus entra na história não como ideia abstrata, mas como vida concreta. Ele habita entre nós, e quem literalmente armou sua tenda, evocando a presença de Deus no deserto. Hoje esta tenda é cada coração que o acolhe. Irmãos e irmãs, pensemos numa família reunida à mesa, simples, mas cheia de afeto. Ali a presença vale mais que qualquer presente caro. Assim é Deus, não traz luxo, mas comunhão. Ou numa criança que sorri e desarma tensões, é sinal de que a vida vence a dureza. O Natal nos convida a sermos sinais dessa luz nas trevas do mundo, gestos de reconciliação, cuidado com os pobres, compromisso com a justiça. A encarnação revela que nada é banal, cada dor, cada alegria pode ser lugar de encontro com Deus. Ele não está distante, mas mergulhado na história. Quando vemos guerras, crises, tristeza, doenças,
Podemos perguntar: onde está Deus? A resposta do Natal é clara: Ele está no meio de nós, não para eliminar magicamente os problemas, mas para transformar corações e inspirar atitudes que geram paz. É o mistério da divinização. Deus assume nossa humanidade para nos elevar à comunhão com Ele. A liturgia canta: hoje uma grande luz brilhou sobre a terra. Esta luz não é apenas externa, mas interior, capaz de dissipar as trevas do egoísmo. O Concílio Vaticano II na Gaudium Spes recorda: o mistério do homem só se esclarece no mistério do Verbo encarnado. Termos como encarnação do latim incarne indicam que Deus não apenas visita, mas se une à nossa condição. Este dia é um convite para nós. Natal é compromisso, acolher a palavra, tornar-se filho no filho, ser luz no mundo. Não basta contemplar o presépio, é preciso deixar que ele transforme nossa vida. Que cada gesto nosso proclame: reina teu Deus. A palavra se fez carne e habitou entre nós. Deus próximo, luz que vence as trevas, convite à comunhão e à responsabilidade pelo reino. A encarnação é o mistério central da fé cristã, no qual o Verbo eterno de Deus, consubstancial ao Pai, assume plenamente a natureza humana sem deixar de ser divino, realizando a união hipostática, uma só pessoa em duas naturezas, divina e humana, para que, como ensina Santo Atanásio, o Filho de Deus se fez homem para que o homem se tornasse Deus. Este esvaziamento voluntário, chamado kenosis, não significa perda da divindade, mas expressão suprema do amor que se abaixa para elevar. Ao entrar na história, Deus não apenas visita, mas habita entre nós, isquem, assumindo nossa fragilidade para redimi-la, pois aquilo que não é assumido não é salvo, afirma São Gregório de Nazianzo. A encarnação revela que a salvação não é ideia abstrata, mas realidade concreta. Cristo nasce pobre, vive entre os homens, sofre e morre, para que toda a existência humana seja transfigurada pela graça. Como afirma o Catecismo e a Lumen Gentium, este mistério inaugura a comunhão definitiva entre Deus e a humanidade, tornando-nos filhos no Filho e participantes da vida divina. Oremos: Senhor da vida e da história, hoje celebramos o mistério da Tua encarnação. Tu, Palavra eterna, escolheste a fragilidade da carne para nos ensinar que o amor é mais forte que qualquer poder. No silêncio da noite santa tu brilhas como luz que nenhuma treva pode apagar. Dá-nos olhos para ver-te nos sinais simples, nos rostos esquecidos, nos gestos de ternura que transformam o mundo. Ensina-nos, Deus próximo, a não buscar salvação em aparências ou forças humanas, mas na humildade que acolhe. Que o presépio nos inspire a descer dos nossos tronos de orgulho e a construir pontes onde há muros. Que cada casa seja Belém, cada coração seja manjedoura, cada gesto seja anúncio de paz. Concede-nos coragem, Senhor, para encarnar o amor no concreto da vida, visitar quem está só, ouvir quem não tem voz, partilhar o pão com quem tem fome, cuidar da criação ferida. Que nossas mãos sejam teu braço estendido, que nossos passos sejam belos como os do mensageiro que anuncia a paz. Ilumina nossas escolhas, para que não sejamos indiferentes diante das guerras, das injustiças, das lágrimas escondidas. Que a luz do Natal nos mova a assumir responsabilidades, lutar pela dignidade humana, promover reconciliação, defender a verdade com mansidão. Ó Verbo feito carne, habita em nós, transforma-nos em sinais vivos do reino. Que a graça recebida hoje nos torne construtores de esperança, testemunhas da luz, filhos no Filho. E que ao contemplar-te no presépio, aprendamos que a verdadeira grandeza é servir, amar e doar-se sem medida. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.
continuamos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.